Bom, vamos falar um pouco agora sobre o médium estrelinha, né? O que é o médium estrelinha? O médium estrelinha geralmente é aquele médium que já está desenvolvido, já está atuando, né? Dentro da sua mediunidade, é, fazendo aí o intermédio entre o mundo espiritual, né? Em auxílio aqui aos seus irmãos que estão no plano físico. Então, é comum, não vou dizer que é raro, porque é comum em ver o médium deixando o seu ego, né, passar por cima dessa jornada mediúnica em que ele assumiu esse compromisso de auxílio, né, ao próximo através da sua mediunidade. Então, é muito constrangedor a gente perceber que o médium está exagerando na sua incorporação, vamos dizer ali, né? No seu estado alterado de consciência, quando ele começa com exageros, como, por exemplo, falando besteira, tendo atitudes inadequadas àquele momento, às vezes desrespeitando a casa onde ele está fazendo esse trabalho caritativo, desrespeitando as pessoas que vão ali à procura de uma palavra, de um auxílio. A gente sempre tem que lembrar, quando somos médiums, quando nós estamos trabalhando em algum lugar, em um terreiro, ou um centro espírita, ou até mesmo em atendimento, dentro de uma casa em particular e não num terreiro. Às vezes as pessoas atendem sozinhas, né? Querem fazer esse trabalho junto com alguma outra pessoa, uma egrégora pequena. Então a gente sempre tem que lembrar que o serviço prestado, né? A mediunidade, nós somos apenas mensageiros, né? Estamos ali fazendo esse intermédio entre aquele guia, aquele espírito que vem se pronunciar, que vem ajudar. E então nós somos apenas ali medianeiros, na verdade, por isso o nome médium. Então nós não temos o direito de interferir no recado que essas entidades estão trazendo em prol, né, do próximo, daquela pessoa que vem ali da assistência. Então, o médium estrelinha, ele sobrepõe todo esse trabalho, né? Então, ele quer aparecer, ele que quer estar em evidência. Então, muitas vezes existe a mistificação, aonde, por querer chamar atenção, ele vai fazer coisas, falar coisas para ter o foco, né, em cima dele. E isso não é somente o médium que está ali na corrente, que está ali fazendo parte da casa, às vezes é o dirigente que tem, né, esse tipo de atitude, e que as pessoas vão lá e frequentar aquele ambiente, um ambiente sagrado, né? Eu sempre digo que esses locais são locais onde a gente sempre vai procurar a nossa autocura, o nosso processo de evolução. Não devemos também dar o compromisso dessas entidades, dessas pessoas, nos fornecer a cura. Não é assim que funciona, né? Ali existem ferramentas para que a gente melhore. Infelizmente, tem pessoas que perderam a noção, né? Não, acho que não tem assim mais aquela noção de respeito do que é o serviço, né, da caridade ali dentro desse aspecto mediúnico. Então, cometem gafes horrorosas. E como fazer, né? A gente que está assistindo ali, que está vendo aquele show de horrores ali, o que a gente deve fazer? Né? Primeira coisa que temos que ter em mente é por que essa pessoa faz esse tipo de coisa, né? Por que ela assume essa postura diante de um serviço tão sério, de um serviço tão importante prestado, né, a todas as outras pessoas? Por que não leva com seriedade e respeito esse exercício da mediunidade? É porque existe algo dentro desse médium que precisa ser trabalhado. Né? Então, o que falta ali naquela pessoa? Qual é o tipo de falta que ela tem que ela precisa tanto aparecer, que ela precisa tanto ficar em evidência? Ou seja, isso quando não é porque o meu guia é mais importante que o teu, porque o espírito que eu recebo ele é mais importante, porque ele é um médico, é um doutor, o teu é um simples, né, escravo, e por aí adiante, né? Tem toda essa coisa aí de hierarquia também, que alguns médios insistem ainda
tornar relevante essa questão. E ela é totalmente irrelevante. É uma questão absurda, porque aquele espírito que veio trabalhar em favor da humanidade, ele independe de rótulos, né? Não importa o que ele foi aqui na vida terrena, se ele foi médico, doutor, engenheiro, ou se ele foi uma simples dona de casa, ou um peão, ou um lavrador, não nos importa isso. O que nos importa é o auxílio que ele vai prestar, né? A ajuda, a grande valia que ele vai apresentar para aquelas pessoas, né? Para aqueles irmãos que estão aí sofrendo e precisando aí de uma palavra, de um conselho, de um trabalho de magia, né, daquela manipulação energética, para a saúde, para o mental, para o emocional. Então, esses médios, eles passam por um processo interno que é muito importante ser observado. É preciso chegar nessas pessoas e alertá-las, né, quanto a isso. Dizer, olha, está excedendo, assim, assim, assado. Sem julgamento, sem apontar o dedo. Não podemos fazer isso. Principalmente quando a gente está do lado de fora, né? Quando a gente está visitando o ambiente, quando a gente vem até aquela casa e como consulência e aí observa esse tipo de coisa. Então, a gente não pode, né, dizer ou apontar ou julgar. Precisa ser uma pessoa que esteja presente ali naquela corrente, seja uma pessoa próxima daquele médium ou daquele dirigente que possa estar alertando. E quando esse dirigente, né, sofre esse tipo de problema, fica mais difícil e complicado ainda de se aproximar e largar essa questão, né? Falar, expor essa questão aí, que ele está excedendo, né, todos os limites. Às vezes a pessoa ela é mais dura, ela não aceita, entende como uma crítica destrutiva, né? E acaba tomando algumas atitudes inadequadas também, como tirando pessoas da corrente ou punindo de alguma forma quem não está de acordo com a sua administração. Infelizmente, essas atitudes acabam por tornar assim aquele ambiente tóxico, aquela casa tóxica e por final acaba fechando as portas, né? Não tem condições de dar prosseguimento nesse trabalho por causa desse ego elevado, né? Desse problema em que esse dirigente está apresentando e ele não aceita ajuda. Então, como pode uma pessoa que está precisando de ajuda, tem todas as ferramentas na mão ali, né? Existe uma corrente trabalhando em favor de todos ali dentro. E ainda assim ele se nega a receber esse tipo de auxílio, de ajuda. Então, infelizmente, a tendência é encerrar os trabalhos mesmo, né? Alguns filhos da casa vão se retirando, outros também, encontrando novos caminhos, né, para dar prosseguimento ao seu trabalho. E quando esse médium ele faz parte da corrente, é preciso sim que o dirigente chegue, chame atenção, explique, coloque, porque existe uma doutrinação, existe um ensino doutrinário onde a gente aprende posturas, né, como agir naquele momento, também colocando limites, né, não pode exagerar naquelas manifestações, mesmo que aquela entidade que vem ela seja um pouco mais excêntrica, mas a gente sempre tem que ter a noção, né, de respeito e adequação àquele ambiente de trabalho, seja num terreiro de umbanda, seja num centro espírita ou em qualquer outro lugar. Então é preciso estar sempre ali sempre aparando e amparando também aquele médium para que ele não exceda alguns limites. Então, outra questão também interessante é que quando o médium é chamado a atenção, ele tá, mas o meu guia é assim. O meu guia, ele não tem hora para vir, ele bebe bastante, ele simplesmente ele chega e já vai invadindo. Eu posso estar lavando louça, posso estar dirigindo, posso estar em alguma festa e aí eu começo a beber e já chega. E aí já começa a fazer, né, aquele carnaval ali. Então, meu conselho nesse momento para aquelas pessoas que têm esse tipo de discurso primeira coisa, o nome é guia, né? Guia. Guia serve para guiar. Então, que tipo de entidade é essa
que está te guiando, fazendo isso, né? Tomando posse, como se fosse uma possessão, né? Tomando conta do teu corpo sem a tua autorização, sem o momento adequado, sem um local adequado para isso. Então aí já vemos que não existe disciplina. Então como que nós vamos trabalhar com uma entidade, com um guia espiritual, né? Que simplesmente ele acha que o corpo da pessoa, né? O médium que está aí é um veículo onde ele pode chegar em qualquer momento, em qualquer local, fazer o que bem entende, falar o que bem entende, expor o médium ao ridículo, né? Em qualquer situação. Então, se a pessoa está numa festa, está num churrasco, num aniversário, simplesmente começou a beber uma cerveja, alguma coisa assim, a entidade já baixou e já começou, né, a fazer escândalo, porque geralmente não são coisas discretas, geralmente é escandaloso, e aí transforma tudo, né, num grande circo, numa palhaçada. Então é preciso, nesse momento, a ter postura, a começar a colocar limites, né? Ou seja, o corpo é meu, eu decido o momento e a hora. E toda vez que nós temos trabalho para fazer, ou seja, precisamos dar passagem às entidades, temos dia que nos comprometemos, né, a fazer esse trabalho aí caritativo na corrente, da passagem a essas entidades. Então nós temos aí dia certo para isso, momento certo para isso e uma concentração certa para isso. Então não é a toda hora, a todo momento que essas entidades têm que manifestar. Então nós precisamos aí ficar antenados, né? Porque o respeito é a base de toda a mediunidade, o respeito é a base. Por quê? Porque se eu não for respeitado por essa entidade e eu também não tiver respeito por ela, não vale a pena esse trabalho, né? Porque é um trabalho onde eu vou estar me expondo, vou ser taxado, né, de perturbado e outros rótulos também. E até porque se é um serviço que é prestado com grande luz, né, ou seja, é um trabalho espiritual grandioso, bonito, então não pode existir esse tipo de comportamento de ambas as partes, né? Então é preciso prestar bem atenção e começar a colocar disciplina nisso, né? O momento e a hora adequados é a hora do trabalho, é a hora que nós vamos lá para o terreiro, nós vamos para o centro espírita, é a hora que a gente vai se reunir, vamos formar nossa corrente, vamos acalmar a nossa cabeça, né? Fazendo todos aqueles preceitos. E ali é o momento adequado de manifestação. Não na rua, numa festa, em casa, do nada. Isso aí é inaceitável. Então a postura do médium sempre deve ser uma postura respeitosa. Então, quando o ego começa a prevalecer, ou seja, quando a minha vontade, eu quero aparecer, isso já se torna tóxico, né, para a própria pessoa, para aquela casa onde ela trabalha. Então é preciso sim chegar para aquele médium, informar o que está acontecendo, falar, ajudar de alguma forma, colocar ali disciplina, colocar limites naquela situação, porque senão a espiritualidade, né, ou seja, todo esse trabalho espiritual, toda essa faculdade mediúnica, ela tá saindo, né, dentro dos limites respeitosos e padrões, né, que nós temos aí. Então já está virando um carnaval. Então, para quem está iniciando agora, para quem está em desenvolvimento mediúnico, é preciso estudar, tem que estudar sim, né, saber a respeito dessas entidades, saber a respeito do mundo espiritual, ter uma boa leitura, buscar sempre informações, né, fora dos lugares que a gente, no caso das casas que a gente está trabalhando, a gente busca informações por fora, vamos ler livros, vamos ter esse ensino doutrinário espiritual, porque é muito importante. E sempre devemos lembrar o seguinte: nós somos pessoas, né, num corpo físico. Essas entidades são seres espirituais, são pessoas também, só que num outro plano, numa outra matéria. Então, assim como nós vamos em algum lugar, em alguma festa, ou velório, ou missa, ou visitar uma pessoa, ou numa empresa, nós temos um comportamento adequado àquele local. Assim são eles também, tá? Então eles precisam também ter essa postura. Então nós temos que perceber isso. Aonde eu vou, essa entidade toma posse do meu corpo, faz escândalos. Então fica esse ponto de interrogação aí, né? Se somos nós que estamos
excedendo, ou se essa entidade que está aí nos acompanhando, ela não é uma entidade doutrinada, né? Precisa de auxílio, precisa ser encaminhada. Então, leve todas essas dúvidas aí para o dirigente, né, da casa, para que ele possa estar tomando aí uma atitude. E se a questão for, né, o dirigente que está passando por isso, também é preciso, né, que a pessoa mais próxima ali leve essas informações e que tome alguma atitude para que a casa não venha fechar as portas, né? Para que não encerre esses trabalhos por uma falha que pode ser corrigida o quanto antes, tá bom? Então ficou aí o meu recado para esses médios que estão começando e aqueles que também já estão aí trabalhando, e para os dirigentes, que a gente precisa sim colocar aí a espiritualidade com muito respeito, né? Sempre com muito respeito, porque nós estamos sempre fazendo esse vínculo, né, de auxílio. O que nós podemos aprender, nós vamos aprender. O que nós podemos ensinar, nós vamos ensinar. E assim a gente vai evoluindo. Um grande abraço. Saravá fraterno a todos.